Boa noite, queridos irmãos. Olha eu esquecendo. Tecnologia me confunde. Que a bênção de nosso amado Jesus nos oriente, nos ilumine e nos traga a sua paz. O recado espiritual que temos a oferecer nessa noite é muito significativo, principalmente para nós. Principalmente nós espíritas que estamos encerrados aqui na nossa casa espírita, trabalhando, suando a camisa para podermos usufruir dessa maravilhosa doutrina espírita que Jesus nos trouxe através dos seus mensageiros. Então estamos muito felizes nessa noite, porque iremos falar de algo muito especial, que eu tenho absoluta convicção que todo mundo já ouviu, e todos nós temos dificuldade de colocar em prática. Viemos falar hoje, nesta noite, a respeito daquela observação de Jesus: fora da caridade não há salvação. E é importante recordarmos como Jesus ensinou esse tópico em toda a sua estada, quando ele esteve na Terra. Ele falou a respeito do amor, da caridade, do perdão, da renúncia pessoal e da reforma íntima, que Kardec defendeu com tanto brilhantismo em toda a sua obra basilar e trouxe para nós através dos ensinamentos dos Espíritos. Então, nós vamos recordar essa passagem maravilhosa de Jesus, quando ele recorda para nós, enquanto na sua estada aqui na Terra, que necessário para se salvar, parábola do bom samaritano. Quem não recorda essa parábola? Mas vamos observar nas entrelinhas dela o quão ela é sublime espiritualmente falando. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita. Então, nesse momento, Jesus faz um licenciamento espiritual daqueles que fizeram o bem e daqueles que fizeram o mal. Então ele posiciona em determinado canto as criaturas de acordo com o procedimento na Terra. Aí nós começamos a perceber que no mundo espiritual existem aquelas criaturas que vão por um bom caminho e existem aquelas criaturas que têm uma sorte completamente diferente. E Jesus quis alertar isso para nós, que existe um resultado, que todos os nossos atos e pensamentos e ações têm consequências. Infelizmente nós vamos vivendo na Terra como se fossem materialistas. Desencarna um ente querido, a gente sofre as lágrimas. Perdemos algum recurso material, sofremos também. Então nós ainda não acendemos luz para as conquistas da alma. Não conseguimos ainda compreender a realidade da vida material e a vida espiritual. Então Jesus, nesse momento, já marcava para nós que aqueles que fizeram o bem, encontrarão o bem. Mas aqueles que fizerem o mal, encontrarão o mal. E o nosso juiz será a nossa consciência. É interessante frisar esse tópico, porque não existe ninguém que irá nos acusar, a não ser a nossa própria consciência. E a consciência não estando em paz, é um sacrifício muito grande. Alguém já passou uma noite com a consciência pesada, que nós dissemos comumente? Alguém passou a noite com aquela sensação de que não fez aquilo que deveria ser feito, ou que negligenciou uma atitude no bem? Então a consciência vem e nos absolve ou nos condena. Enquanto a gente não reparar aquele mal feito, a consciência há de nos despertar em determinado momento. Então Jesus, naquele momento espiritual, já preparava aqueles corações, orientando a eles que existia todo um resultado da consequência dos nossos atos. Se fizermos o bem, ótimo.
Mas se assumirmos compromisso com o mal, teremos que responder. Não adianta chamar a mãe, o pai, o namorado, o tio, o cachorrinho que a gente gosta tanto, é nós e nossa consciência. É o tribunal íntimo de cada um de nós. Não vai ter ninguém que irá nos acusar, nos apontar o dedo de forma ríspida no nosso rosto. Não, é a alma que irá se culpar ou se liberar. E diz o Espírito Emmanuel para nós que a consciência é Deus em nós. É as leis naturais se manifestando em nós. Enquanto a gente não se acertar, ela continuará a nos acusar. No segundo tópico, eu tenho a nossa filha que está nos ajudando, tá, gente? A nossa secretária. Mas os fariseus, que eram os religiosos da época, viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, que era também um grupo de religiosos. E percebe um detalhe interessante, que Jesus censurava muito mais os religiosos. Por quê? Porque eles detinham conhecimento. É aqueles que sabiam muito mais do que o povo em comum. Tanto é verdade que em determinado momento, Jesus estava diante dos religiosos, e ele, chamando ele de hipócritas, disse veementemente, essa frase é bíblica: as prostitutas herdarão primeiro o reino dos céus do que vós. Porque aquela pessoa que tem uma vida equivocada, sexualmente falando, às vezes quando ganha a vida espiritual, é orientada, ela compreende o erro que cometeu, os abusos que cometeu, e se arrepende e ascende para a vida verdadeira. Mas a grande questão é o orgulhoso. O orgulhoso vem nessa encarnação, não se modifica, volta na próxima encarnação, muitas vezes não se modifica, e aquilo leva séculos e séculos para a ascensão. Então é por isso que Jesus chamava mais atenção a essas criaturas, porque elas detinham mais conhecimento espiritual. E Jesus certamente há de nos cobrar, porque nós temos conhecimento espiritual. O André Luiz orienta, dizendo assim para nós: um dia de conhecimento espírita já é significativo para a alma, e ela será cobrada de acordo com as luzes que acendeu no próprio interior. Então, a partir do momento que nós conhecemos a respeito da reencarnação, que nós conhecemos da imortalidade da alma, conhecemos que a vida é perene, continua sempre, a responsabilidade é nossa. Não dá mais para agir como se fossem materialistas, e não acreditando em nada disso que está nos ensinando. Então ele se dirigiu aos religiosos da época, e um que era doutor da lei, tentando-o, perguntou: mestre, qual é o maior, eu negritei ali para a gente observar melhor, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Aqui cai por terra todas as doutrinas salvacionistas. Aquela que acredita que basta evocar o nome de Deus que está salvo, basta ofertar o dízimo, está salvo. Então cai por terra todas essas doutrinas que são na verdade humanas, não são divinas. Então ele perguntou: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus respondeu: amarás teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eu não tenho a pretensão de questionar Deus. A partir do momento que acontece algo em nossas vidas, e a gente passa a questionar Deus, a gente está sendo petulante naquele momento. A gente está tendo um comportamento como se fôssemos maior do que Deus. Então desencarna um ente querido, a gente questiona Deus: por que, Senhor? Por que levastes a minha mãe? Por que levastes meu namorado, meu ente querido, meu noivo, meu marido? E às vezes a gente se revolta. Naquele momento nós estamos considerando que nós somos maior do que Deus. Aí a espiritualidade vem dizer para nós que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas que existem. Então não dá para a gente questionar a inteligência de Deus.
Não dá em nenhum momento de nossas vidas questionarmos o porquê daquele acontecimento na minha existência. Eu cheguei à conclusão, depois de muita reflexão e de muitas pancadas da vida, cheguei à conclusão que nós não podemos nem sequer pensar alguma coisa negativa de Deus, porque é uma petulância muito grande da nossa parte. Basta que a gente divise o infinito, basta que a gente observe todo o cenário universal. Aí a gente vai perceber que existe uma inteligência que comanda tudo isso. Aí pergunta-se para nós, será que Deus, que consegue coordenar todo esse universo com uma grandeza tão grande, não saberá nos acudir em momentos difíceis da nossa existência? Eu me recordo uma passagem espiritual que Jesus diz assim: ó homens de pouca fé, se Deus alimenta as aves que estão no céu, imagine vós. Então Jesus considerava para nós a inteligência e a bondade de Deus. Então tudo que acontecer em nossas vidas é algo que tem um sentido educacional. Alguma coisa quer me ensinar. Então qualquer perda, qualquer prejuízo, qualquer atitude que eu considero como desfavor, é educativo para minha alma. E eu tenho que silenciar e agradecer a Deus. Porque um dia vai ser me orientado por quê. Então tem certos porquês dessa vida física, vai ser me orientado quando eu chegar no mundo dos espíritos ou no mundo espiritual. Aí eu vou entender o porquê daquelas atitudes das criaturas que conviviam comigo, o porquê que eu tive tantas dificuldades nas áreas financeiras, nas áreas emocionais, e assim vai por diante. Então Jesus, naquele momento, disse uma segunda frase, orientando todos nós: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus e ama o próximo. Então toda atitude nossa no dia a dia deve ter ressonância no amor a Deus e no amor ao próximo. Qualquer atitude a nível de pensamento, de ação, nós teremos que responder. Não está de acordo com a lei do amor. E a partir do momento que qualquer atitude vai de frente à lei do amor, nós teremos que ressarcir. Nós queremos que nos reeducar para poder se integrar nas grandes leis universais. Aqueles espíritos mais nobres que colocam em prática a lei do amor, eles olham para nós, para as nossas pequenezas do dia a dia, para as nossas reclamações, porque a gente não aceita nem como é o nosso corpo físico. A gente não aceita nenhuma situação que Deus nos deu. Nós sempre estamos questionando, sempre estamos querendo sair da linha. Estávamos comentando, é difícil realmente o caminho estreito. É difícil andar no caminho reto, porque estamos inseridos num planeta de provas e expiações. Então somos espíritos em provas e expiações. Então a qualquer momento eu estou sendo provado e a qualquer momento eu tenho que passar por expiações. E é natural que isso aconteça. Então quando Jesus observou a necessidade do amor, ele disse para nós: quer ser feliz? Aí nós não somos bobos, vamos dizer, lógico que queremos. Então ama. Somente o amor resolve. O ódio não resolve. Tem uma criatura que chegou para nós assim: eu posso matar alguém? Deus permite. Eu posso roubar alguém? Deus permite. Eu posso lesar alguém de alguma forma, emocionalmente, principalmente posso. Só que ele disse para nós que existe uma lei chamada lei de causa e efeito. E eu estou subordinado a ela. A partir do momento que eu ser a causa de um infortúnio, eu terei que responder. A partir do momento que eu me afastar da lei do amor,
eu teria que me acertar para me reajustar a essa lei sublime e maravilhosa que é amor. E somente o amor resolve. Quer ver? Conta-nos, a Luciana vai estar aqui para nos acudir. Um rapaz, esses dias atrás, um mês no máximo, chegou para nós e contando inesperadamente episódios da sua vida, ele disse para nós assim: ora, eu sou vicioso, mexia com drogas e outras coisas afins. Fui internado em algumas clínicas, mas não conseguia me recuperar. Toda vez que eu saía da clínica fugido, eu ia na casa da minha mãe e roubava-lhe todos os pertences. Minha mãe não tinha mais vida, inclusive a minha avó. Então, um belo dia, que eu adentrei a minha casa com a intenção e atitude de roubar mais alguns pertences para saciar as minhas sensações, a hora que eu fui saindo daquele ambiente caseiro, a minha avó se prostrou a meus pés e disse: filho, não faça isso. Ele disse para nós que não foi as clínicas, não foi as advertências, não foi as violências sofridas que o curou, foi o olhar da sua avó. Já fazia anos e anos que ele não mexia mais com droga, que ele estava limpo fisicamente falando, mas aquele olhar da avó, aquele olhar de amor, havia lhe curado, pelo menos até aquele exato momento. Então eu compreendo que a lei do amor resolve. O ódio, a violência só complica. Aquela intenção nossa de dizer a verdade para os outros incomoda. Porque somente quem tem a verdade é Deus. Então quando eu digo, aí eu vou dizer a verdade para o fulano, mas é a minha verdade. E muitas vezes não tem nada a ver com a verdade divina, com a verdade de Deus. Então Jesus provocava nós quando dizia assim: é preciso amar. É preciso que as nossas atitudes sejam amparadas pelo amor. Só assim a gente resolve. Mas eu preciso amar a Deus e eu preciso amar aquelas pessoas que estão em meu redor. E eu preciso me amar. Agora, como se eu não consigo nem sequer me amar, como é que eu vou amar o meu irmão, o meu próximo? Mas Jesus nos educou, orientando precisamente a respeito de somente a lei do amor resolve. E Jesus amou até o fim. Ele nos ensinou o perdão, Ele nos ensinou a paciência, era o caminho da sublimação espiritual, é o caminho de todos nós. Emmanuel diz para nós: se tudo está difícil, tenta o amor. Ele resolve, mas o ódio não resolve. Então nós podemos assumir compromisso com o mal, mas estaremos assumindo compromisso com as trevas e com os desenganos. Nós precisamos assumir o compromisso com a paz. Estes serão aqueles que irão herdar a terra de agora para frente. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os ensinamentos de Moisés, que é o que se tinha até então, na época de Jesus. Basta amar a Deus e ao próximo. É difícil? Lógico que é. Porque a gente não se ama. A gente tem determinadas atitudes que a gente denota falta de amor conosco mesmo. Porque a gente não aprendeu a se amar. E como fazer então? Aí nós vamos ensinar um outro tópico: prática da caridade. Olha o próximo item importante para a nossa reflexão. Paulo não chegou a conviver com Jesus, mas ele foi um dos que mais assimilou, através da intuição, a mensagem do Cristo. Vocês se lembram de Paulo, que é aquele que era Saulo, e ele estava tentando pegar e matar os cristãos, e de repente Jesus aparece para ele e diz: Paulo, por que me persegues?
E a partir daquele instante, Paulo se transformou, foi curado por Ananias, que ele ficou cego, e a partir daquele momento ele ficou 3 anos em preparação, para depois então poder levar o Evangelho. Graças a Paulo, o Evangelho do Cristo chegou em nossas mãos, pela sua luta, pelo seu esforço, e ele então ensinou para nós, dizendo assim: agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Tem algumas traduções que dá amor, mas amor e caridade é sinônimos, é a mesma coisa. Porém, a maior delas é a esperança, a fé e o amor. Mas a maior delas é a caridade. Aí vamos perguntar assim, mas o que é a caridade? Mas será que a caridade é eu dar uma cesta básica? Será que caridade é eu fazer alguma coisa em benefício de alguém? No próximo tópico que a gente vai ler agora, você pode passar 2, depois eu volto aí, fazendo favor, Bianca. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 886, faça uma reflexão em casa, quando Kardec provoca os Espíritos, dizendo assim, o que é caridade? Como Jesus entendia a caridade? Porque uma coisa é eu entender caridade, outra coisa é como Cristo entendia a caridade. Olha o que Jesus falou para nós: benevolência para com todos, em outras palavras, ser bom para todos, indulgência para com as imperfeições alheias, em outras palavras, tenha piedade daquelas pessoas que ainda fazem o mal, das imperfeições do ser humano, e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade que Jesus entendia. Mas será que doar cesta básica, será que dar um abraço pode ser uma caridade? Pode. A partir do momento que ela tem o ingrediente do amor, aí passa a ser caridade. Porque muitas coisas que nós fazemos, na verdade, não passa além do que o nosso dever. O dever social da solidariedade humana. Mas a caridade, você tira algo de si em benefício do próximo. Lembra quando Jesus recordou a respeito daquela mulher, daquela viúva, que vinha caminhando e de repente ela doou algumas moedas no gasofilácio. Aí Jesus olhou para os apóstolos e disse: essa mulher doou mais que todos, porque ela deu da sua necessidade. E eles deram da sua abundância. Aí Jesus mostrou que a caridade exige sacrifício. É quando você salva a vida de alguém que está doente. É aquele abraço que consegue remover aquela ideia do suicídio na mente daquela alma. Aquela conversa sadia que você ofertou para aquela pessoa que estava profundamente perdida no seu caminho. É aquele filho de outrem que você formou com o seu suor. Essa é a verdadeira caridade. E o perdão. No Evangelho de ontem, em casa, nós fomos refletir a respeito do perdão. Muitas pessoas diziam: mas o perdão é muito difícil. Já pensou alguém entrar na minha casa e matar meu filho? Estuprar a minha esposa e outras coisas mais? Como será? O Evangelho responde assim: se você quiser a felicidade, perdoa. Agora, se você quiser a tortura, não perdoa. Porque a gente é livre. A gente é livre, Deus permite. Existe uma diferença essencial entre o espírito bom e o espírito inferior. Qual é? O espírito bom entrega-nos ao livre-arbítrio. Nós tomamos a rédea de nossas vidas. E o espírito ignorante, o espírito inferior, ele interfere no nosso livre-arbítrio. Então o espírito bom permite que a gente haja, nos aconselha, nos orienta. Se a gente não ouve, ele deixa a gente agir por conta própria. Mas o espírito inferior não, ele nos incomoda.
Ele entra no nosso livre-arbítrio. Então é preciso entender que nós podemos fazer o que quisermos. Existe uma frase de Joana de Ângeles, quando ela diz assim para nós: eu faço o que eu quero, eu penso o que eu desejo, mas eu vou viver sob o clima que eu mereço. Ah, mas eu quero uma vida plena de felicidade íntima. Então começa a perdoar. Começa a praticar a caridade como Jesus ensinou. Começa a se corrigir das imperfeições íntimas. E começa a ser melhor a cada dia. Essa é a proposta da doutrina espírita para nós. Kardec, em determinado momento, na Revista Espírita, ele ensina para nós: aquele espírita que não se provocou para a própria reforma íntima, ele não se encontrou ainda. Ele não entendeu a proposta da doutrina espírita. Se ele extraía ontem, ele continua traindo hoje. Se ele era vicioso ontem, ele continua vicioso hoje. Se ele falava mal dos outros ontem, ele continua falando mal hoje. Se ele traía ontem, ele continua traindo. Esse não é espírita, ele não entendeu a mensagem espírita. Ele não entendeu que o espírita provoca em si situações de mudança. Ele não é um anjo. Ele não é um espírito superior, mas ele está lutando dia a dia para ser melhor. Então, se ele percebe uma imperfeição hoje, ele luta para amanhã ele vencer essa imperfeição. Então, Paulo recordou para nós que, Jesus recordou para nós que a verdadeira caridade, às vezes a gente passa largo e a gente está se enganando, achando que é caridade. Achando que aquilo que nós estamos fazendo é atitude de pessoas boas. Às vezes não. Então quem vai julgar? A nossa própria consciência. E a doutrina espírita é espetacular quando ela tira os amuletos nossos. Então para nós não existe culpa de outrem. Ah, eu estou assim feliz por culpa do meu marido. Eu estou assim feliz por causa do meu serviço que não está indo bem. Eu estou assim infeliz por causa disso acolá. Não, eu estou infeliz pela minha incapacidade de ser feliz. Porque eu posso estar vivendo por todas essas dificuldades e ser feliz da mesma forma. É possível? É. Francisco de Assis ensinou isso para nós. Irmandulce ensinou isso para nós. Chico Xavier ensinou como ser feliz até nas adversidades. E nós podemos sim. Nós podemos ser felizes sim. Voltando 2 tópicos, fazendo favor. Antigamente, hoje ainda, tem pessoas que ainda confessam que fora da igreja não há salvação. A igreja é todas aquelas liames que existem desde a igreja católica, as evangélicas, protestantes e mais. Então as pessoas de fora da igreja, você não é salvo. E isso trazia divisão. Porque para alguns religiosos, meus irmãos, nós estamos perdidos. Então as pessoas às vezes nos olham, e aquelas outras religiões, olham como se aquelas criaturas estivessem profundamente equivocadas. Porque fora daquela verdade, a pessoa está perdida. Então, infelizmente, por que ocorreram tantas guerras ao longo do tempo? Por que uns ainda hoje não passam no mesmo quarteirão, porque pertence a uma religião, pertence a outra, que confessa para nós a vergonha de ser religioso? Porque infelizmente ainda hoje a gente quer ter o direito de doutrinar o outro, de achar que a minha religião é melhor que a sua. Então as grandes verdades que as religiões ensinaram se transformaram em guerra. Quantas e quantas criaturas foram para fogueiras por causa dessa frase inconsequente ao longo do tempo? Aí os espíritos vieram para nós e ensinaram, fazendo um favor, fora da caridade não há salvação. Então nesse momento todos os cultos se encontram. Eu respeito o católico, respeito o protestante, porque eu sei que o mais importante é aquilo que você fez.
Porque quando chegarmos no mundo dos espíritos, a nossa consciência não vai nos perguntar que religião que era a tua. Vai nos perguntar o que nós fizemos de bem ou de mal. O que a gente aprontou nesse tempo que a gente esteve aqui na Terra. Se fez o bem, vai receber a tua recompensa. Se fez o mal, também vai receber a sua recompensa. Tem algumas pessoas que chegam no mundo espiritual achando que estão bem, mas não estão. Estão complicadas espiritualmente, precisam se acertar. Então, o tempo que nós temos aqui na vida física é o momento de se acertar. É o momento de perder menos tempo com as coisas tristes, com as coisas ilusórias. Os Espíritos amigos dizem para nós, se a gente usasse o nosso tempo para a parte espiritual, com a mesma intensidade, com a mesma força que a gente usa para o corpo físico, a gente já seria um ser superior. Mas a gente usa muito para o corpo físico, para as sensações, e muito pouco para o espírito, que é o que nós vamos levar para a imortalidade da alma. Então, essa frase que os Espíritos nos ensinaram, todos os cultos se encontram, e chegará um momento da Terra, onde as pessoas vão se respeitar, onde não vão achar que é melhor do que a outra. Você faz o bem, então estamos juntos. Eu achei maravilhoso uma oportunidade que a gente teve quando cantávamos no coral, e pudemos então cantar em algumas religiões, como a protestante, a católica, ou outras religiões. Que encontro ecumênico maravilhoso, onde as pessoas se respeitam por aquilo que elas são intimamente, não por aquilo que elas aparentam ser. Porque a aparência, meus irmãos, você sabe onde que ela termina? No túmulo. Os grandes enganos da vida a maioria termina no túmulo e ascende no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Então, quando a gente acende a nossa claridade no mundo dos espíritos, a gente olha para trás e diz: o que aprontou? Se eu valorizei o tempo que Deus me deu aqui na Terra, porque eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Próximo tópico, fazendo um favor. Mais um. Lembra do apóstolo Paulo? Saulo, depois Paulo, em 1860, no grupo parisiense de estudos, ele se manifestou. Através da psicografia mecânica, ele deixou essa mensagem intuitiva, ele deixou essa mensagem maravilhosa de quando ele veio, tanto quanto quando ele veio ensinar aqui na Terra e também no mundo espiritual. Olha o que ele diz para nós: meus amigos, agradeçam a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Nós agradecemos hoje de sermos espíritas. Já agradecemos? O que a gente sabe aqui, meus irmãos, é a mesma coisa que o Cristo ensinou, nascente da missão do Cristo. Porque tem muitas coisas equivocadas aí fora. Aqui nós temos o depoimento vivo daqueles que partiram para a vida maior e vêm nos orientar o que devemos fazer para sermos felizes. Então Paulo diz: já agradeceu a doutrina espírita a Deus por estar na doutrina espírita? Não porque somente os que possuem possam se salvar, não, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Então nós somos cristãos, lógico, nós seguimos o Cristo. Nós procuramos seguir aquilo que ele deixou através dos ensinamentos dos Espíritos e na sua essência cristalina. Em Espiritismo não pode dizer assim: mas eu não estou entendendo. Todos nós entendemos que nós precisamos melhorar. Todos nós entendemos que nós precisamos a cada dia renovarmos intimamente. Todos nós temos essa consciência. Não dá para dizer assim: eu não sabia que precisava crescer espiritualmente, sabia que precisava ser o melhor marido, ou uma melhor esposa, um melhor funcionário. Kardec dizia assim, na Revista Espírita de 1866, eu me
glorifico por saber que ele tinha recebido uma carta de uma fábrica, que o dono da fábrica dizia assim: olha, todos fizeram um motim contra mim, os espíritas não. Os espíritas continuaram trabalhando. Aí Kardec diz: eles entenderam doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não consegue as coisas pela violência, consegue as coisas pelo amor. Então, Paulo diz para nós: porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, aquelas pessoas que são religiosas, que praticam, vão em determinadas religiões, o importante não é ser espírita, católico, protestante, o importante é ser cristão. O importante é ter procedimentos na vida que dignificam a religião. Então, nós precisamos de espíritas que perdoam. Nós precisamos receber notícia de espíritas que se modificaram, testemunhos nobres aí na sociedade. Nós precisamos de espíritas que realmente façam o bem. Chico Xavier deixou uma frase para nossa preocupação. Ele disse assim: o Brasil não está melhor porque os espíritas não se modificam. Porque se apagarmos a luz da nossa sociedade e alguém acender uma vela, todo mundo vai se encontrar. Todo mundo vai se clarear um pouquinho. Então nós precisamos ser um diferencial na sociedade. Aquelas pessoas que realmente praticam a caridade como Jesus nos ensinou, da forma mais sublime o possível. Não dá mais para fazer troca com Deus, porque isso não é caridade. Tem pessoas que chegam até nós: nossa, eu prometi a Deus, se algo acontecesse na minha vida, eu ia ajudar os pobres. Ajuda sem precisar de nada. Ajuda pelo prazer de servir, pelo prazer de fazer o bem, pelo prazer de ser bom. O dia que nós entendermos o quanto é bom ser bom, a gente não será mal. Que a gente não entendeu ainda o que é viver intimamente bem. Então é preciso que nós espíritas acordemos para essa realidade, que nós nos despertemos e falamos assim: não, eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso me corrigir de determinados defeitos que eu pratico no meu dia a dia. Então nós encerramos os tópicos espirituais. Então os espíritos nos ensinam com muita tranquilidade: fora da caridade não há salvação. Então o que nós podemos fazer a partir de agora? É praticar o bem. Procurar fazer o melhor que estiver ao nosso alcance em qualquer ambiente que nós estejamos. Para quê? Para que possamos ter paz. Quem que não quer ter paz na sua vida? Eu acho que a coisa mais bacana, mais bonita que se tem, quando você consegue levar a paz para alguém. Então, com o objetivo de levar a paz para alguém, esses dias atrás eu estava escutando um cântico maravilhoso, que eu acho que nos mundos sublimes, onde respira a paz, a caridade plena, as músicas de lá também são sublimes. E eu vi um vídeo e falei: eu vou compartilhar com o pessoal lá, para a gente poder gozar desse ambiente espiritual, de como se fôssemos espíritos superiores sem selos. Mas quem sabe já é um indício para a gente fazer alguma coisa. Eu gostaria que vocês, com o coração, escutassem essa canção e que ela seja o motivador da gente ser um homem de bem, que é o que o Evangelho propôs nesta noite.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Casa Espírita e lembrar, nós temos várias razões para sermos melhores. Nós podemos ser melhores e temos capacidade de sermos melhores. Então aproveitemos a Casa Espírita, nos enfileiremos na turma de fazer o bem, de praticar o amor. Esse é o caminho que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos ensinou, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Entre escolher o mundo e escolher Jesus, fique com Ele, porque é só através de Jesus nós iremos conquistar o verdadeiro amor. Que a paz do nosso Mestre amado nos ilumine, nos fortaleça e traga paz no coração de cada um de nós. Que assim seja.